Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, anunciado oficialmente como reforço do Flamengo, né? O Flamengo vai pagar a multa rescisória de 18 milhões de euros, o que dá mais ou menos ali 18 milhões de reais, acho que até mais, né? Porque o euro tende a valer mais do que o dólar, então o euro deve estar acima dos 5 reais e tem aquele negócio da taxa que tem para conversão cambial. Não é simples esse tipo de negociação, mas a verdade é que é muito dinheiro pago de uma vez só. Mostra o poderio financeiro do Flamengo. Mostra que nas mãos de um bom diretor de futebol, o Flamengo já teria um time tão superior à concorrência, né? Que assim, o campeonato se diria quase sempre pelo talento da equipe, né? Teria que ser um trabalho tático muito ruim para fazer o Flamengo perder títulos se usasse bem o seu dinheiro ali para contratar reforços. Mas é um time que tem uma diretoria de futebol muito apegada aos seus jogadores, que fizeram importância há um tempo atrás e hoje nem tanto, né? E assim, o Marcos Braz, ele é tudo menos um diretor de futebol, né? Ele é um cara que, assim, ele vê o básico de futebol, assiste um jogo, outro se impressiona com alguém e vai lá e quer pagar. Porque você vê isso em todos os nomes que ele está especulando, né? De la Cruz, todo mundo sabe quem é o Nicolás de la Cruz, né? É um jogador de muito destaque do River Plate, foi campeão da Libertadores 2 vezes na Era Galhardo, e assim, é um jogador de seleção uruguaia. Aí você para pensar, Gustavo Scarpa liderou o Brasileirão em assistências nos últimos 2 anos que esteve aqui. E assim, você também tem o Vinas, foi lateral do Palmeiras, né? Tipo, um clube grande aqui no futebol brasileiro. Nada de um trabalho de olheiros, de identificar jogadores, às vezes até nesses clubes secundários, que só estão esperando sua oportunidade em clube grande para deslanchar. Eu acho que é isso que falta mais à diretoria do Flamengo. Olhar nomes óbvios, qualquer um pode fazer isso. Então, a verdade é, né, tipo assim, eles não conseguiram a contratação de todos, vai lembrar aqui, né? Tipo, o Vina ainda tem que acertar com a Roma, o Scarpa vai pro Atlético Mineiro, ao que tudo indica, né? O Vene Casagrande diz que já é do Atlético. Então, assim, o De La Cruz é um ótimo reforço porque ele faz muitas funções com muita eficiência. Ele é um cara muito versátil. Nem sempre os impactos vão ser vistos na quantidade de gols e assistências marcados. Se olhar isso pro De La Cruz, são números bons, mas talvez que não choquem ou não impressionem tanto. Mas ele é um jogador que consegue ter uma capacidade defensiva muito elevada, ele tem ótima movimentação, muita inteligência e assim, joga de meia central, joga de 10, consegue jogar pelos dois lados como ponta, nos dois lados como meio campista, dependendo da estruturação de um 4-3-3 ou de um 4-2-1, 2-3-1, né? Então assim, eu vejo o De La Cruz como um jogador que não tem muito erro, né? Tipo, ele é tão versátil, ele tem tanta qualidade, é difícil achar que ele é uma transferência equivocada. Mas a questão que eu fico é onde ele será utilizado. E assim, quem que vai pro banco pro De La Cruz ser titular? Porque ele não vai vir aqui para ser banco, né? Duvido que ele trocaria a titularidade do River Plate para ser banco no Flamengo. Mas que a gente veja um River Plate que realmente esteja caindo de nível. Porque assim, ele vai ser titular pela ponta direita? Eu acho que é a posição mais provável, porque a ponta esquerda é do Cebolinha na visão do Tite. O Tite ama o Cebolinha. Centroavante é o Pedro, meio atacante deve ser o Arrascaeta, não acredito que ele vá tirar o Arrascaeta para colocar o De La Cruz. E assim, meio central eu acho que é o Gerson, e mais recuado o Pulgar, né, como o primeiro volante. Então eu acredito que é assim que vai ser a estrutura do meio campo para frente. E nesse sentido, a gente para e pensa, será que fazia sentido renovar com o Bruno Henrique? Porque 3 anos de contrato, salário maior, e ele vai ser banco? Um jogador com mais de 30 anos, com pouco tempo de jogo, isso normalmente não é lá a notícia mais adequada, né? Tipo, eu fico pensando assim, porque fazia sentido renovar com o Bruno Henrique no momento que você não tinha muita alternativa para a posição dele. Agora que tem, aí fica a grande dúvida, e o fato de ele ter encerrado mal a temporada coloca mais uma pulga atrás da orelha, né? Então, é isso que eu fico assim questionando. Às vezes falta também um senso da diretoria de entender, de abrir mão de jogadores que talvez o ciclo tenha acabado. Não estou dizendo que esse é o caso do Bruno Henrique, eu achei ele um talento muito fora da curva aqui no futebol brasileiro. E assim, né, falta de senso de prioridade também, né? Acho que a defesa do Flamengo é a principal urgência, precisam de laterais, não é só um. Eu acho que precisa de um lateral esquerdo titular, um melhor reserva, talvez você possa até confiar no Wesley a reserva ali, para ele evoluindo, e acho que precisa de um lateral direito reserva também, e também questão de zaga, né? E assim, eu acho que deveria ser o foco, acho que do meio para frente, talvez meio-campistas mais defensivos. Eles tentaram o Scarpa, mas pelo visto ele não quer ser apenas um titular de ocasião e um reserva quase sem entrar em jogo na maior parte do tempo. Então, no Atlético Mineiro ele deve ter mais tempo, com certeza, por isso acho que ele escolheu o Atlético em vez do Flamengo. Então, assim, vamos ver quais vai ser as prioridades, né, do Flamengo agora, nesse próximo mercado, mas a verdade é que o De La Cruz é uma contratação muito boa e bombástica, né? Não é todo dia que a gente vê um clube brasileiro pagando
tanto dinheiro de uma vez só. Para os patamares do futebol brasileiro, 18 milhões de euros é muita grana. Talvez isso aí é troco de pinga para os clubes da Premier League lá na Europa, mas no Brasil isso é uma coisa bem assustadora e vamos ver onde vai ser gasto o resto do dinheiro. Mas assim, eu acho que vai precisar de mais para garantir títulos apenas pelo talento, né? O Flamengo também acho que já mostrou, pode até ter o melhor elenco do futebol brasileiro, mas ser um bom técnico não é garantia de títulos. E a gente viu isso nessa temporada agora, o time não ganhou um título sequer, nenhuma das Copas ali, tipo Recopa da Conmebol para o campeão da Sul-Americana da Libertadores, não ganhou o Mundial, não ganhou o Campeonato Carioca, não ganhou a Recopa do Brasil, não ganhou nada. Então assim, essa é uma situação que ele para mostrar que não adianta o time ser bom, precisa de um bom trabalho tático, e isso obviamente vai caber ao Tite. Vamos ver como ele vai montar esse elenco e quanto de importância ele vai ter nas decisões ali que vão moldar o time para as próximas temporadas. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.